Então, boa noite a todos. Começo a gravar. Esse projeto Astronomia para Poetas, ele já existe há alguns anos. A primeira vez que ele foi feito foi em 2002. Na verdade, era um projeto chamado Ciência para Poetas. Foi feito na Casa da Ciência da UFRJ, né? E depois de muito tempo a gente sem fazer, 2002, depois 2009 a gente fez outra edição. E depois, a partir de 2011, a gente começou a fazer regularmente. Essa série de palestras, normalmente, a gente oferece lá no Observatório do Valongo, as primeiras e as terceiras quartas-feiras do mês. E depois da palestra, sempre tem observação. Claro que agora a gente vive esse momento especial, então a gente resolveu fazer dessa maneira. Ainda não está do jeito perfeito, né, que eu preferia que fosse ao vivo pelo YouTube, mas a gente chega lá. Essa é a segunda palestra. A gente então vai receber ali o professor Tiago Gonçalves, que é professor do Observatório do Valongo, e vai falar para a gente sobre a Terra plana e outras fake news, né, na astronomia. Se vocês tiverem perguntas, façam pelo chat e ele vai respondendo. Eu posso falar com ele, ou dar um toque, ou no final ele responde tudo. Peço só que vocês desliguem o áudio, porque senão pode dar interferência aí na gravação, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e aproveitem aí a palestra. Obrigada, Tiago. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Silvia, por a oportunidade de falar aqui no canal do Valonga. É um prazer para mim sempre poder discutir um pouco de astronomia. Eu já apresentei aqui no Astronomia para Poetas vários focos diferentes sobre cosmologia, sobre galáxias, mas esse é uma palestra que eu tenho dado de vez em quando. Eu acho que é um tema relevante, em particular nessa quarentena, acho que é particularmente importante. Eu vou explicar no final por quê. E a ideia é a gente discutir um pouquinho a ideia de fake news na ciência, de onde isso vem, por que isso é tão problemático. E eu uso o caso da Terra plana só como um caso, um- é um caso específico, mas para discutir o problema de uma maneira geral. Eu vou tentar ficar de olho aqui nas perguntas o máximo possível. Não sei se eu vou conseguir administrar, não tenho tanta manha de palestras ao vivo assim pela internet, mas vamos ver o que a gente consegue fazer, tá bom? Vou começar a compartilhar aqui a minha tela e espero que vocês estejam vendo agora o a minha apresentação. Por favor, alguém me interrompa se não for o caso, tá bom? E aí, a ideia então é para falar de você, para falar sobre fake news na ciência e o caso específico da Terra plana, como eu falei antes. Para começar, eu acho que é importante a gente lembrar que a Terra plana não é a noção de uma Terra esférica não é uma coisa exatamente recente. No século III a.C., Eratóstenes já tinha medido a esfericidade da Terra de uma maneira particularmente inteligente, medindo sombras em lugares diferentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele usando essas sombras e vendo com o momento em que o Sol incidia perpendicularmente sobre alguma coisa, sobre um pedaço de pau fincado no chão, se ele souber a distância entre onde a sombra está exatamente em cima e algum outro lugar onde a sombra não está exatamente em cima, no caso, ele vai conseguir fazer essa medida da esfericidade da Terra. É um simples caso de trigonometria, um cálculo bastante fácil de se fazer. Então, já faz, vamos colocar aí, 2.300 anos que a gente sabe que a Terra é uma esfera. Mas, muito mais recentemente, no século XIX, teve um caso específico de um indivíduo, vamos dizer, chamado Samuel Rowbotham, que no século XIX fez um experimento em que ele assumia que se você está a uma certa distância, ele usava um barco
e um marcador no barco, como se fosse uma bandeirinha um pouquinho mais alta. No caso da Terra esférica, você não seria capaz de ver a parte de cima do barco, porque a própria esfericidade, a própria curvatura da Terra impediria você visse isso, e aí, no caso de baixo, que vocês estão vendo, a gente vê que se a Terra fosse plana, você seria capaz de ver a bandeirinha no barco. A própria curvatura da Terra não te atrapalharia, não teria nada na frente impedindo você de ver o barco. O problema é que ele não levou em conta vários efeitos de vibração na atmosfera, várias coisas que no final das contas não interessavam a ele interessava mais provar, entre aspas, que a Terra é plana, e com esse experimento, usando dados errados, ele acabou confirmando esse resultado. Tá? E aí, a partir disso, se criou um modelo de Terra, um modelo bastante complicado, para falar a verdade, uma Terra plana, circundado por uma parede de gelo, que seria a Antártida. Então, a Antártida não seria um continente, mas uma grande parede de gelo ao redor desse disco que é a Terra. E a Terra tem um domo bastante rígido, dentro do qual tem o Sol e a Lua, que têm dimensões muito menores do que eles têm de verdade, e todo o movimento do Sol e da Lua é causado por uma questão de perspectiva, e você tem todos os objetos dentro desse domo, e se você quiser ter um eclipse, você tem todo um efeito também de perspectiva e de direção. Enfim, um modelo bastante complicado para explicar uma coisa que simplesmente está errada, e eu espero não ter que discutir com vocês por que a Terra é plana. Não é exatamente por que a Terra não é plana, né? Não é exatamente o objetivo aqui dessa palestra, mas é um pouco discutir a questão mais das fake news, o que está ao redor disso. Tá? Mas então, esse é um modelo ainda um modelo entre aspas, não é exatamente um modelo, mas é uma ideia que é propagada nesses grupos de terraplanismo. Tá? E aí, quando a gente entra nessa questão, a gente precisa parar e perguntar o que é ciência, na verdade. Será que essa noção da Terra plana, eu não vou chamar de modelo, não vou chamar de uma teoria, não é o caso, mas será que essa noção, essa pseudociência, será que isso é ciência de verdade? E para isso a gente precisa entrar um pouquinho na definição do que é ciência, na filosofia da ciência. Existem várias definições, inclusive definições mais recentes do que essa, mas eu gosto muito da maneira como o Karl Popper aborda esse problema, porque para mim é uma coisa muito intuitiva. E o que o Popper diz nos seus trabalhos é que ciência é uma coisa que de alguma maneira tem esse conceito de falsibilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você propõe alguma hipótese, se você propõe uma teoria científica, se você propõe um modelo, você deve ter alguma maneira de falsificar o que você está dizendo, de você poder contrariar. Qualquer afirmação científica deve ser falsificável, você deve ser capaz de negar isso de alguma forma. Então, por exemplo, se você disser todos os cisnes são brancos, isso é uma hipótese científica e que você pode ou não negar dependendo dos resultados das suas observações. Então, eventualmente, se você vê um cisne negro, você sabe que a sua afirmação está errada e a sua hipótese não é mais válida. Uma outra maneira de ver isso, eu vou voltar para esse ponto depois, mas uma outra maneira de ver essa questão da falsibilidade na ciência, em particular da necessidade das evidências, é o problema do dragão na garagem, que eu, pelo menos, conheço isso do Carl Sagan, que foi um grande divulgador científico, um grande astrônomo. Eu gosto muito também da maneira como ele aborda essa questão. No caso do Sagan e do dragão na garagem, ele conta isso como se fosse uma história. E a história é a seguinte: imagina que você tem um vizinho e o seu vizinho chega para você e diz: eu tenho um dragão na minha garagem. Uma coisa fantástica. E a primeira coisa que você vai querer fazer é verificar o que ele está dizendo, porque é realmente uma afirmação fantástica e você vai querer ver esse dragão. Então você vai falar para o seu vizinho:
me leva para ver esse dragão, eu estou super interessado nisso. O seu vizinho diz, mas o meu dragão é invisível, infelizmente. E aí você fica um pouco decepcionado, mas ainda assim você fala, poxa, mas então, ainda assim, ainda se o dragão for invisível, deve ser super interessante poder passar a mão no dragão, sentir as escalas, as escamas do dragão, a pele dele, deve ser uma pele dura, deve ser bacana fazer isso. E aí o seu vizinho diz, mas o dragão é intangível também, você não consegue encostar no dragão. E aí você começa a ficar um pouquinho mais decepcionado, um pouquinho chateado já, e você fala para o seu vizinho, bom, tá bom, então o que eu posso fazer? Será que dá pelo menos para sentir o cheiro desse dragão? Ele deve ter um bafo de enxofre, é o que se diz nas histórias, né? Então será que eu posso sentir o cheiro do bafo do seu dragão? O seu vizinho diz, mas esse dragão, infelizmente, ele, ele não tem cheiro também, então você não consegue sentir o cheiro. E aí você desiste, vai para casa e manda o seu vizinho lamber sabão, porque já não faz mais nenhum sentido a sua conversa. A conclusão dessa história é a seguinte: do ponto de vista científico, pode até ser verdade ou não que o dragão esteja lá. O problema é que você não tem como dizer se isso é verdade ou não, você não tem como provar. Não existe evidência, da maneira como seu vizinho está colocando a existência do dragão, não existe evidência que vai realmente afirmar se o dragão existe ou não, mesmo que ele seja intangível e não tenha cheiro, etc, etc. Isso não passa no critério de falsibilidade. Então, o dragão pode existir ou não, mas cientificamente não importa, porque você não tem mais como determinar se esse dragão é ou não real. E isso é que é fundamental. Você precisa, de alguma maneira, de falsificar uma hipótese ou uma afirmação científica no seu modelo. Um contra-exemplo, e é um dos meus exemplos favoritos, é justamente a teoria da relatividade de Einstein. O Einstein, todo mundo conhece, obviamente, ele é super famoso por vários resultados. Lembrando que ele não ganhou o prêmio Nobel pela relatividade, ele ganhou o prêmio Nobel por outra coisa, mas eu acho que a relatividade é o mais famoso, talvez. E, em particular, o Einstein tinha umas afirmações completamente malucas, dizendo que o tempo era relativo, que o espaço-tempo é curvo, e algumas coisas que, se você parar para pensar, são absolutamente anti-intuitivas. É muito difícil você acreditar na palavra de alguém te dizendo que o espaço é curvo. O que isso quer dizer? Mas a grande diferença é que a teoria da relatividade de Einstein fazia previsões. Eu acho que isso aqui é fundamental. O Einstein previa um comportamento do universo que a gente simplesmente não teria como explicar de outra forma. Já na sua concepção, a teoria da relatividade de Einstein, ela explicava o movimento, ela explicava a precessão do periélio de Mercúrio, um detalhe da dinâmica do, do sistema solar, em particular do planeta Mercúrio, a órbita de Mercúrio tinha um efeito que só é explicado. Mas a diferença no caso de Mercúrio é que esse problema já era conhecido na época. A gente já sabia que Mercúrio tinha um problema, que a gravitação de Newton não era capaz de explicar a órbita de Mercúrio e a relatividade de Einstein sim. Mas isso não era uma previsão, isso é uma coisa feita, digamos, a posteriori. O Einstein criou uma teoria que sim explicava um problema que já existia. Mas o que é mais poderoso na relatividade de Einstein é que ele previa um comportamento que a gente nem sabia que ia acontecer. Isso, no caso, foi o eclipse de 1919. Muito se falou disso no ano passado, porque foi o centenário do eclipse. E o que o Einstein previa é que quando você observasse uma estrela que estava muito próxima do Sol, alinhada, claro, a estrela está muito atrás do Sol, mas no momento do eclipse, se a estrela estivesse muito próxima do Sol no céu, o que aconteceu? O Sol, como é um corpo massivo, ele distorce o espaço-tempo e ele vai mudar essa posição aparente da estrela no céu. Isso, obviamente, isso acontece a todo momento, mas é impossível você ver uma estrela que esteja pertinho do céu durante o dia. Então, você precisa de um momento do eclipse em que você tapa essa luz do Sol e você consegue observar as estrelas ali do lado. E, em 1919, foi um experimento bastante complicado, se dividiu observações entre Sobral e a Ilha de Príncipe, na África. É uma história bastante longa, eu não vou entrar aqui, porque tem gente que, inclusive, conhece essa história muito melhor que eu, mas, no final das contas, essa previsão se confirmou, e é isso que é sensacional nesse resultado. Ele previa que a estrela estaria num lugar diferente do que ela está normalmente, simplesmente porque o espaço se curva ali perto do Sol,
E os astrônomos foram lá, mediram isso e confirmaram essa observação. E é por isso que eu coloquei essa foto do Einstein aí todo feliz. Eu adoro essa foto, justamente porque mostra o Einstein satisfeito com o sucesso da sua teoria. E da mesma forma, a gente pode pensar em 1 milhão de previsões que dependem fundamentalmente da Terra ser esférica. Um dos exemplos principais, um dos exemplos talvez mais simples, é a previsão de eclipses. O que vocês estão vendo aí nessa imagem é a previsão do lugar onde os eclipses vão acontecer até 2040. Então a gente consegue prever com precisão exatamente onde vai ter eclipse total do Sol, onde vai ter eclipse anular, em cada pedacinho da Terra pelos próximos 20 anos e mais. Isso aí é só os próximos 20 anos, mas tem figuras parecidas para o resto do século e por aí vai. Tá? Então a gente consegue ver isso, a gente consegue fazer essas previsões. E essas curvas que vocês estão vendo nessa imagem se devem justamente ao fato de a Terra ser esférica. Se a Terra não fosse esférica, isso não seriam curvas tão complicadas assim. Tá? Isso é a trajetória da sombra do Sol no momento do eclipse na Terra, e a Terra é redonda, a Terra é esférica, ou pelo menos alguma coisa próxima disso. A Terra claramente não é plana. Se você pensar, a precisão dessas medidas é tão alta que, digamos, pro eclipse de 2024, nos Estados Unidos, eu gosto dessa figura só pela precisão, a gente consegue dizer o minuto exato onde o eclipse vai começar e acabar em cada parte dos Estados Unidos. Em Buffalo, em Toledo, em Austin, em San Antonio, Texas, enfim. Então, se você quiser confirmar que a Terra é esférica, é só você ir para Austin, Texas, no dia 8 de abril de 2024, daqui a 4 anos, olha só a precisão que a gente tem, daqui a 4 anos vai para o Texas a 1h30 da tarde, a 1h36, e você vai ver que a sombra do Sol vai passar exatamente ali e o céu vai ficar escuro por alguns minutos. Ponto final. Isso mostra que a Terra é esférica. Não tem uma discussão possível, porque a previsão que a gente consegue fazer do comportamento futuro da natureza é muito alta, coisa que com qualquer modelo, qualquer noção ou qualquer conspiração de Terra plana é absolutamente impossível. Tá? Coisas parecidas foram feitas com a chegada do homem à Lua. Tem muita gente por aí dizendo que o homem não foi à Lua, que a bandeirinha não tremula e seja lá o que for. E eles começam a procurar explicações, e aí é que é o problema. Isso não é ciência, isso é pseudociência, porque todas as explicações são a posteriori. Eles têm uma ideia prévia de que o homem não foi à Lua e eles procuram, digamos, chifre em cabeça de cavalo, eles procuram alguma evidência a posteriori que confirme um viés que eles já têm antes. Ou seja, isso não é ciência, gente. Isso é simplesmente você querer confirmar uma ideia que você já tinha previamente. Agora, o que acontece? A ideia do homem na Lua, por exemplo, é uma coisa que já vem há muito tempo, teve um certo renascimento agora, teve um certo crescimento, mas, em particular, a Terra plana foi uma coisa que cresceu muito nos últimos anos. E por que isso acontece? E aí eu diria, por causa das redes sociais. Talvez não seja a única razão, mas com certeza é um dos principais motivos, não pela existência de coisas como uma Terra plana, já que a sociedade da Terra plana existe já há várias décadas, isso já é uma coisa que tinha antes. Mas ela não tinha o alcance que ela tem hoje. E ela tem o alcance que ela tem hoje por causa das redes sociais. Essas redes sociais funcionam como uma câmara de eco que amplifica esse barulho que os conspiracionistas fazem para atingir um público muito maior. Então, o alcance de teorias conspiratórias como a Terra plana hoje em dia é muito maior, como a gente pode ver nos grupos, nas comunidades no Facebook. Você tem, por exemplo, essa comunidade da Sociedade da Terra Plana com 200 mil pessoas. Tudo bem, você pode ter alguns que estão lá só de brincadeira, achando que aquilo é engraçado, mas isso não é exatamente o caso para muitas daquelas pessoas que realmente elas acreditam naquilo, e quando você tem 200 mil pessoas, você começa a criar essa câmara de ecos e esse volume se amplifica cada vez mais. É um efeito exponencial, onde isso vai invadindo outras áreas da sociedade. Tá? E existem muitos estudos a respeito, esse aqui é o único gráfico que eu vou colocar na apresentação, mas existem muito, muitos estudos a respeito das origens desse tipo de fenômeno, e é um fenômeno sociológico, não é um fenômeno científico. Por que isso acontece?
E eu, em particular, adoro esse resultado, acho esse resultado sensacional. O que os autores fizeram aqui nesse trabalho, eles mediram a concordância com o consenso científico, no eixo Y, para quem está vendo, em função do acesso à informação, no eixo X desse gráfico. Quer dizer, quanto mais à direita desse gráfico, mais acesso à informação o grupo de estudo tinha. Então, eles testaram isso com diversos indivíduos. E quanto mais para cima nesse gráfico, maior a concordância com o consenso científico. E, ingenuamente, o que a gente esperaria é uma pessoa que tem mais acesso à informação vai acreditar mais no consenso científico, certo? Porque você tem esse acesso à informação e você vai entender que os cientistas realmente concordam com aquilo. Só que o que eles fizeram foi, além de fazer essa medida para o grupo inteiro, eles dividiram o grupo em um viés, no caso, político, digamos, entre liberais e conservadores, no caso. Então, eles usaram o exemplo isso aqui é só um dos exemplos no artigo, eles têm vários exemplos nesse artigo, e um dos exemplos que eles usam é a concordância com a ideia de que existe uma mudança climática causada pela ação humana. Tá? Isso é um consenso científico, a gente sabe disso. E o que eles Tiago, viram... Oi. parou o compartilhamento da tela. Ué, aqui não. Deixa eu tentar de novo. Peraí. Desculpa. Vou começar de novo aqui, peço desculpas. Não, tudo bem. Voltou? Voltou. Não sei o que houve aqui. Mas tá bom, vamos lá. Então, vou voltar para cá. E aí, o que ele viu? É que para as pessoas mais liberais, no caso, quanto mais acesso à informação, essa linha preta em cima, quanto mais acesso à informação, mais eles concordavam com o consenso científico. Ok. Para os conservadores, quanto mais acesso eles tinham à informação, de várias maneiras também, quanto mais acesso à informação, mais eles discordavam do consenso científico. Então, a conclusão do artigo, e é uma conclusão muito interessante, é que a gente tem que abandonar a ideia de que, aceitar um consenso científico e participar dessa discussão científica é simplesmente uma questão de acesso à informação. Porque existe todo um viés pessoal do indivíduo que está processando aquela informação. No caso, existe um viés dos conservadores contra a questão da mudança climática. Então, quanto mais informação eles tinham, mais eles resistiam à ideia dessas mudanças climáticas da mudança no clima, né? Ou seja, a conclusão é que a divulgação científica, a maneira como os cientistas se comunicam com o público, tem que ser muito mais complexa do que simplesmente você dar informação para o público. Porque você tem que levar em conta que o público e o indivíduo que está consumindo aquela informação, ele tem ele tem o próprio viés, ele tem uma própria bagagem de toda uma formação psicológica, digamos, a formação do indivíduo até ele chegar naquela formação, ele não é uma tábula rasa, não é simplesmente um quadro em branco que você vai lá escrever a sua informação e ele vai concordar contigo. Você tem que pensar que isso tem que passar por todo um processamento de um indivíduo que já tem uma opinião formada por diversos assuntos. E a gente tem que trabalhar isso de alguma forma e a divulgação científica tem que levar isso em conta. Não é simplesmente um divulgador, um cientista subir num palanque e ficar explicando o que ele quer, entre aspas, ensinar para o público. Ele tem que pensar que o público tem as suas ideias também. E aí, para terminar essa palestra, eu acho que a gente tem que passar por um ponto que também se discute muito na área, no estudo da divulgação científica, que é o que é um cientista. Porque quando você faz esse tipo de aproximação com o público, você tem que ter essa aproximação no nível pessoal, você tem que conectar com o público de alguma forma. E um dos grandes problemas que a gente tem é justamente o estereótipo do cientista. Você pensar que o cientista é uma pessoa distante, é aquela pessoa, é aquele homem branco de jaleco. Então, essa aqui, quando eu preparei essa palestra, essa imagem foi a primeira imagem que apareceu no Google quando eu procurei cientista. E vocês podem ver que são dois homens brancos, de, digamos, 40, ou da direita talvez tenham 50 anos, não sei, mas homens brancos, de meia idade, de jaleco, com um monte de equipamento em volta. Isso é o estereótipo do cientista, é aquela ideia que afasta o público do cientista porque cria um estereótipo que é, de certa forma, inalcançável, uma coisa muito distante
da nossa realidade. A gente tem que combater isso de alguma forma, em particular porque a nossa população, em particular no Brasil, a nossa população é muito diversa. Se você só trata o cientista como um homem branco, você já corta aí uma parcela enorme da população, com certeza muito mais do que metade. Então você está dizendo para o seu público que ele não pode ser cientista e que quem faz ciência é um grupo completamente desconexo do seu. Então sempre que eu apresento essa palestra, eu gosto de mostrar o meu grupo de pesquisa, que é uma coisa que, de certa forma, me dá orgulho, que é um grupo diverso. É um grupo com várias cores, com vários gêneros. Tem a minha filha ali no canto da imagem, no canto direito, tem até o meu cachorro aí na foto. Essa foto é antiga, infelizmente já tem muita gente aí no grupo que já saiu, então o grupo de pesquisa vai se renovando, mas eu acho esse exemplo excelente, porque isso mostra como cientistas são pessoas de verdade e são pessoas que representam grupos diversos. A gente tem que mostrar o cientista de maneiras diferentes para fazer essa aproximação com o público de uma maneira geral. Esse ponto é fundamental. Isso aqui é só um exemplo, mas a gente precisa tratar a divulgação científica como algo que vai muito além do que de uma palestra. E eu mesmo sou um exemplo aqui, eu estou dando uma palestra para vocês, mas eu espero que a nossa interação não fique simplesmente eu falando para vocês. Eu quero muito escutar as perguntas de vocês e quero dialogar com vocês depois. E, no final das contas, por que isso é tão importante? Tá? Isso é fundamental porque, tudo bem, eu estou falando aqui do caso da Terra plana, que no final das contas é uma besteira. Tá? A Terra plana, no final das contas, verdade seja dita, não vai afetar muito a gente. Mas eu acho a Terra plana um caso emblemático no sentido que a Terra plana representa uma descrença muito forte na ciência. Isso não vem isolado. Você tem um movimento anti-vacina, que é muito problemático. Você tem um movimento contra as mudanças climáticas, dizendo que aquilo é mentira, que também é muito problemático, porque impede a gente de agir de uma maneira eficiente. E eu acho que o melhor exemplo, no momento, não tem como não falar do coronavírus. Porque o próprio coronavírus se transformou em um embate de informações. A gente está lutando para que as pessoas escutem os cientistas, e felizmente a gente tem algumas vozes que são fortes na imprensa, que estão levando essa informação para o público, mas a gente tem uma fonte enorme de desinformação que tá prejudicando muito esse diálogo, porque você tem muito esse ruído e são vozes que, de alguma forma, se beneficiam dessa descrença na ciência. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa aproximar o público dos cientistas e os cientistas do público. São vários problemas, em grande parte, dos próprios cientistas que não fazem esse trabalho de divulgação científica, mas a gente tem que fazer essa aproximação para que o público não só acredite que a Terra é plana, porque isso é o de menos, na minha opinião, mas para que o público consiga participar do debate político quando a gente chega num problema que é, por exemplo, o coronavírus, e para que ele possa tomar decisões informadas. Porque, no final das contas, a ciência, como ela funciona através de modelos preditivos, ou seja, ela é capaz de prever melhor do que qualquer ideologia como a natureza vai funcionar. Isso é um exemplo do coronavírus. A gente sabe o que vai acontecer se a gente não se cuidar, se a gente não ficar em casa. Quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa da ciência para guiar as políticas públicas. Isso não está sendo feito. Isso aqui é fundamental a gente discutir agora. A gente precisa da ciência mais do que nunca para guiar as decisões políticas que estão sendo feitas em benefício da própria população, porque a gente consegue prever o comportamento futuro. E a gente tem que sempre levar isso em conta nesse diálogo com a população. E se esse diálogo não acontece, o que acontece é a desinformação e todo esse ruído que acontece é que impede que a gente tome medidas eficazes no combate ao coronavírus e para a gente poder finalmente sair de casa, porque eu não aguento mais ficar em casa, sinceramente. Estou preso aqui dentro de casa e quero sair. Enfim, eu agradeço muito a atenção de vocês. Estou deixando aí as minhas redes sociais. Em particular no Twitter, eu faço muito trabalho de divulgação no Twitter. Espero que vocês, se vocês não me seguem ainda, podem me seguir, podem fazer perguntas lá no Twitter. E eu agradeço muito a atenção de vocês e estou aqui para pegar perguntas, se vocês quiserem. Eu vou desligar aqui o compartilhamento. Muito obrigada, Tiago. Então, agora, quem tiver interesse em fazer perguntas, pode ligar o áudio, pode ligar o vídeo. Agora é hora de bombardear aí o Tiago. Muito boa a sua apresentação.
Gostei muito. Obrigado. Obrigada, hein? Tô vendo Eu os vou comentários começar. aqui no chat. Tem uma pergunta já da Gabriela aqui que eu posso começar respondendo, enquanto as pessoas preparam as outras perguntas. Qual é a diferença de você duvidar de algo que é um paradigma de você criar uma pseudociência? Por exemplo, Einstein que duvidou da teoria de universo vigente, como você separa as duas coisas? É uma pergunta muito boa, Gabriela, e o que eu diria é justamente aquela parte que eu falei sobre a definição da ciência, usando no caso aqui a definição do Popper, que eu gosto, que para mim é bem intuitivo. Por quê? Porque o que o Einstein fez não é pseudociência, você pode duvidar do paradigma, você pode atacar o paradigma, mas se você quiser criar um novo modelo, você precisa ter algum tipo de previsão observacional. Tá? Então, o Einstein criou aquela ideia completamente maluca de um universo com espaço curvo, não sei o quê, mas você pode pensar numa experiência, como foi a experiência do eclipse, em que você vai lá, mede a posição daquela estrelinha que está ali, e você consegue realmente mostrar que, matematicamente, o modelo do Einstein é válido. E ele explica aquela coisa de uma maneira que o modelo que vinha antes de gravitação do Newton não era capaz de explicar. O Newton não seria capaz de explicar a posição da estrelinha ali naquele ponto. Tá? Então, isso é ciência. Você pode atacar, você pode até atacar o paradigma, e aí entra as coisas de Lakatos, que nem eu não sou especialista nessa área, estou só levantando essa bola aqui para a gente bater um papo. Mas você pode pensar do ponto de vista de experiências e observações. A grande diferença da pseudociência, e aí eu posso usar o caso da Terra plana, é que a Terra plana não cria modelos preditivos, ela só faz experiências para confirmar o que ela quer. E se o resultado da experiência não bate com a previsão dela, ela descarta isso como se fosse alguma coisa da NASA, alguma teoria conspiratória. Então, é impossível o diálogo, por isso que eu não gosto de colocar isso como evidências de que a Terra não é plana, porque esse diálogo com os terraplanistas é impossível porque não existe uma aceitação de que é uma previsão e você vai fazer uma experiência para separar o que é um modelo do outro. Eles simplesmente aceitam o que confirma, isso é uma coisa que se chama viés de confirmação, eles simplesmente aceitam qualquer tipo de observação que confirma o que eles acreditam. Vamos colocar uma régua no horizonte e isso mostra que a Terra é plana. Isso não mostra nada, porque é uma coisa feita a posteriori, é uma coisa que eles já têm a ideia na cabeça e eles estão fazendo aquela experiência só para confirmar aquilo. Eles não estão prevendo nada e não estão colocando o modelo deles à prova, isso é muito diferente. Tem uma outra observação que da Mariela, né? Que fala que estamos perdendo mais tempo tentando convencer as pessoas de que o vírus é um problema sério do que discutindo como atravessar a pandemia da maneira menos danosa para a sociedade. Justamente, concordo 100%. E isso é o problema justamente do ruído que se cria nesse diálogo. Você tem que primeiro convencer as pessoas de que a ciência existe e que a ciência é verdade. E a gente vê o caso emblemático do Átila Yamarino, que está sendo atacado o tempo todo nas redes sociais por tentar defender o que é a solução aceita por todos os cientistas, sabe? O que é um absurdo. A gente precisa passar realmente desse ponto, a gente precisa transformar esse diálogo em um diálogo que seja mais produtivo. Mas aí é que está, a gente não está conseguindo chegar nesse ponto, muitas vezes, justamente porque a gente precisa combater a pseudociência, a gente precisa combater o governo simplesmente para ter acesso à informação de quantas pessoas estão morrendo todo dia, sabe? Isso é um absurdo. A gente precisa, de alguma maneira, de realmente conseguir transformar esse diálogo num lado produtivo, onde a gente aceita qual é o consenso científico e vamos discutir estratégias a partir daí. E é isso que eu falo com a questão de políticas públicas. As políticas públicas têm que ser baseadas em ciência, não em ideologia ou o que vem na cabeça de cada um. Tem mais uma questão aí da Cássia. Vou ler aqui. Tiago, você acredita que a divulgação... Oi, desculpa. Perdão, pode ler. Vou ler aqui. Se tiver outra, você pode me falar depois. A pergunta da Cássia. Tiago, você acredita que a divulgação científica já com as crianças pode ajudar no combate às fake news?
E o jornalismo científico no Brasil? O que podemos fazer para incentivar essa área? Nossa, Cássia, essa é uma pergunta super complexa. Acho que dá para fazer toda uma outra palestra aqui. Primeiro, a questão das crianças, sim, eu acho que esse, não, aí sinceramente eu não sou educador, eu não saberia dizer em que idade, mas eu acho que na escola, no mínimo no ensino médio, talvez um pouco antes do ensino médio, não sei exatamente quando, a gente precisa começar a discutir o método científico, isso é fundamental, porque a divulgação científica, muitas vezes, ela está presa em alardear resultados absolutos. Isso é uma coisa do qual eu reclamo muito. Descobrimos a galáxia mais distante. E isso foi feito por um cientista genial que, que teve um momento eureka. E a gente sabe que a ciência não funciona assim. Então, a divulgação científica, já na escola, esse ensino de ciências, tem que levar em conta que a ciência é um processo feito por pessoas. E quando você faz isso, você aproxima a população da ciência de uma maneira que faz, inclusive, que ela acredite melhor nos resultados. Eu recentemente escrevi sobre a história do universo paralelo, que o tempo passa ao contrário, que a NASA descobriu na Antártida, uma besteira. O que acontece? Aquilo, sim, tem um fundo de ciência ali, mas quando a gente faz a divulgação científica dessa forma, a gente está colocando um modelo que é muito pouco provável na frente de outras explicações que são muito mais razoáveis. E o público, por não ter esse conhecimento, e por esse conhecimento não vir desde a escola, ele não é capaz de discernir o que é um consenso científico do que é uma hipótese bastante exótica, como foi essa do universo paralelo. A gente precisa ensinar ao público não é bem a palavra, mas a gente precisa dialogar com o público para mostrar que a ciência não é só momentos de genialidade de algum cientista excêntrico que descobriu a verdade absoluta, mas que é um processo. E uma vez que você faz isso, a própria população é capaz de discernir um pouco melhor como essa ciência funciona. E aí, quando você fala de desculpa, estou procurando aqui, quando você fala do jornalismo científico no Brasil, isso é fundamental, porque isso é jornalismo científico em qualquer lugar, você precisa estabelecer esse diálogo, e os jornalistas científicos são fundamentais nesse processo. Tem gente muito boa trabalhando aí, mas ainda é um esforço hercúleo que a gente tem que fazer para divulgar ciência, principalmente na imprensa, em particular por falta de infraestrutura, porque a gente não tem essa infraestrutura. Isso é uma coisa que eu vejo, inclusive, na FRJ. A FRJ é uma comunidade de aproximadamente 100 mil pessoas, digamos, entre estudantes, professores, vamos colocar assim. Então, você tem 100 mil pessoas que estão sendo atendidas por um núcleo de jornalistas, que tem gente muito boa lá, mas até onde eu sei, tem 1 ou 2 jornalistas contratados. Se você pensa em um departamento de ciências nos Estados Unidos, você tem toda uma equipe de jornalistas e designers e todo um pessoal só para fazer o jornalismo científico por departamento. E aí, o meu ponto é ocupar a Jota, tem muito lugar que é assim. Existem exceções, existem alguns institutos que têm um pouco mais de investimento, mas o investimento em divulgação científica, em comunicação científica, em jornalismo científico, por parte dos institutos de pesquisa no Brasil, é pífio. É muito pouco dinheiro que vai para isso. Inclusive, no que diz respeito ao CNPq, à CAPES, às agências de fomento que não dão dinheiro para isso. Então, se a gente não investe em comunicação científica, se a gente não investe em divulgação, a gente nunca vai chegar nesse ponto. Isso já é difícil nos Estados Unidos por outros motivos, mas aqui, com o pouco investimento que a gente tem, realmente um trabalho de morro acima, realmente é nadar contra a corrente. Tem aí uma observação da Mariela e perguntas do Vinícius, da Maria do Rosário, com um comentário da Cássia. Você está seguindo aí, Tiago? Estou vendo aqui, Tá. o que você está falando. A Mariela está falando que, na minha experiência com atendimento com crianças, às vezes some aqui, desculpa, com crianças no observatório didático é visível que o trabalho de divulgação é extremamente efetivo com crianças em turmas muito pequenas através do LUD. Eu acho que isso é fundamental. E aí, por isso que eu falei que eu não sou especialista nessa área, não queria me prometer muito, mas eu acho que sim, eu acho que simplesmente aproximar as crianças dos cientistas para poder conversar com eles, para entender um pouco melhor como a ciência funciona, não só, olha só, descobri essa galáxia, mas, olha, esse é o meu dia a dia como cientista e assim que a ciência funciona, eu acho que isso é fundamental.
E o lúdico, com certeza, é importante para as crianças menores. Mas, como eu falei, não vou entrar num debate aqui, porque realmente aí não é minha área, não sou especialista. Diana também tem uma questão que você pulou ali. A Diana falou que já respondi. Ah, é? Tá. Ela falou depois que eu já respondi. Ah, Agora suficiente. consegui voltar aqui, eu estava com a janela pequenininha. É. Tem uma pergunta do Vinícius. Leandro. Vinícius, Vinícius e Tiago. Leandro. Então vamos com o Vinícius primeiro aqui. Tiago, Isso. como fazer para combater a pseudociência sem perder tempo com discussões que não levam a nada e sem assustar aqueles que realmente têm a dúvida sobre o assunto? Eu acho que eu não sou estudioso de divulgação científica, tá? Então eu tento ler, tento aprender. O que eu vejo as recomendações é não entrar em um debate direto com terraplanistas, por exemplo. Isso não é produtivo. E, em particular, se você faz isso, isso às vezes tem, digamos, programas de rádio ou televisão que coloca um cientista e um terraplanista. Isso é péssimo. Por quê? Porque isso cria para o espectador a falsa impressão de que existe um debate científico acontecendo ali, como se fosse um paralelo. Isso não é, porque eles não estão fundamentando o trabalho deles em nada que é científico. E a gente fica dando qualquer evidência que a gente quiser, eles vão rebater como a NASA manipulou as fotos, etc. Então, isso não é produtivo. Isso não quer dizer que a gente não tem que abordar o problema. Abordar o problema é fundamental, abordar o problema da comunicação do coronavírus, sem dúvida, é super importante, mas isso tem que ser feito não como se fosse um diálogo direto com com o pseudocientista, digamos. Mas isso tem que ser apresentado de uma maneira direta para o público. Olha, por exemplo, como eu tento fazer aqui, tentar trabalhar com o público a ideia de como a ciência é feita. É um trabalho mais fundamental, em particular porque, como eu mostrei naquele gráfico lá, isso passa por um viés que a pessoa já tem. Se você quiser conversar com um conservador, você precisa partir do ponto de vista dele. Não pensar que ele vai simplesmente acreditar em tudo que você está falando simplesmente por ser um cientista. É um debate muito mais complicado. Não deve ser feito como se fosse um debate entre cientista e pseudocientista, mas tem que ser uma conversa muito mais complicada diretamente com o público para atacar esses preconceitos que eles podem ter devido a algum tipo de viés pessoal, ideológico, seja lá. Temos mais perguntas aqui? Posso? Tem da Maria do Rosário. Como se pode fazer? Maria, eu acho que é um pouco o que eu falei aqui. Como se pode fazer divulgação científica levando em conta essas ideologias mais conservadoras? É complicado e eu acho que é uma questão justamente de trabalhar do ponto de vista deles. Você tem que se aproximar. Não adianta você subir num pedestal e achar que você sabe mais por ser cientista e vai ensinar para a pessoa como as coisas funcionam. Não é assim. Você tem que entender de onde vem aquele viés e tentar trabalhar, mastigar, como se fosse uma massa de pão que você está ali você trabalhando mesmo. E é um trabalho muito mais difícil. Por isso que a gente tem que pensar a divulgação científica de uma maneira muito mais complexa do que simplesmente a ideia do cientista subindo um pedestal. Isso não funciona. Só isso não funciona. Tá bom, as palestras são importantes, sem dúvida, senão eu não estaria aqui falando com vocês também. Mas toda a divulgação científica tem que ser feita de uma forma que é muito mais complexa, eu diria. Leandro, a falta de proximidade entre as universidades públicas e a classe popular pode ter contribuído para a perseguição por parte dos políticos e o descrédito da ciência que é produzido nesses ambientes? Às vezes eu acho que a ciência fica muito restrita a um espaço e as pessoas desconhecem a produção gigante que acontece nesses lugares. 100%, sem dúvida, concordo 100% com o que você está dizendo. Tá? Essa falta de proximidade existe sim, essa falta de proximidade é causada por diversos fatores, inclusive pelo próprio modelo de financiamento da ciência. Isso é uma coisa que eu reclamo muito. Eu sou cientista, eu preciso o tempo todo ficar correndo atrás de dinheiro para fazer a minha ciência, eu preciso de financiamento para fazer a minha ciência, tá? Preciso do meu computador, eu preciso do meu grupo de pesquisa, eu preciso de dinheiro para manter essas coisas. Mas o que acontece? As agências de fomento no Brasil não querem nem saber do meu trabalho de divulgação científica. Inclusive, já tive vários colegas meus que vieram dizer para mim, olha, larga essa coisa de divulgação científica, porque você está perdendo tempo fazendo isso. O que você tem que fazer é se dedicar a escrever artigo científico e fazer sua pesquisa, porque senão você não vai conseguir dinheiro. Então, o próprio modelo de financiamento à pesquisa no Brasil
que não dá nenhuma atenção para a divulgação, mas joga todo o mérito na pesquisa, nos artigos, etc., acaba desvalorizando muito essa divulgação científica. O que acontece no final é justamente que você tem esse afastamento. Esse afastamento acontece porque não tem ninguém me apoiando. Agora eu, inclusive, vou agradecer publicamente aqui o Serra Pilheira, que está ajudando a gente no nosso projeto de divulgação, porque é um dos poucos institutos que realmente fomenta a divulgação científica no país. As agências públicas, quase todas, elas ignoram esse ponto e só estão prestando atenção na pesquisa que eu faço. Então, os próprios cientistas acabam investindo muito pouco tempo e trabalho nesse espaço de divulgação científica, infelizmente. E aí, sim, Pacha, as crianças não precisam entender os conceitos científicos. O importante é que elas tenham contato com esses ambientes onde o conhecimento é colocado. Concordo. E aí entra o meu vício de cientista aqui, peço desculpas. Eu às vezes coloco isso Eu às vezes tenho que descer do pedestal também, tenho que lembrar. Com certeza eu concordo com o que você está falando. Simplesmente esse contato com a ciência, como isso é feito, isso já começa a trabalhar esse espaço na cabeça. E aí não é só a criança, não. A meu ver, isso também é importante para adultos e indivíduos de todas as idades. Tiago, Alice queria falar, pediu para falar. Pode falar, Alice. Alice, Eu fala, abro. Alice. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. estamos ouvindo. Então, eu faço pesquisa também, eu estudo na USP, né? Sou da graduação em Geografia e eu também dou aula. Eu acho, sim, fundamental explicar tanto para Fundamental 2, tanto no cursinho, que as coisas simplesmente não surgem do nada, né? Existe todo um trabalho da vida inteira de uma pessoa, muitas vezes, para ter aquele resultado, né? Eu estava lendo uma revista que me mandaram que falava justamente da questão do sucateamento do pesquisador em si, que ele tem que correr para fazer a pesquisa dele, porque se ele não publicar, ele não tem verba, ele não recebe nada, então ele tem que estar publicando a todo tempo, né? E a, na geografia, pelo menos, alguns autores discutem essa coisa da proximidade da população com a universidade, né? E eu acho que no Brasil, né, a universidade já não foi pensada para isso, para essa proximidade. Eu acho que é por isso. O que trava a gente é a linguagem, né? A linguagem usada dentro da academia, assim, é muito complicado. E aí, desculpa. Uma coisa que você falou que é muito interessante é o excesso da informação que a gente tem, mas que tipo de informação, né? E aí, só para terminar assim, mais uma vez, a importância na escola, a gente tentar, na escola, no cursinho, em todo âmbito educacional, tentar criar um senso crítico para você avaliar essa informação, né? Hoje, controle da informação, não controle, né? Mas assim, o que você colocar qualquer tema na internet, vai ter um vídeo de um cara falando de terra plana. Vai ter um cara falando de terra plana e citando assim, umas pessoas que você nunca viu na vida, e uma pessoa que não sabe, né, que nunca viu, ela acredita naquilo, ela cita o vídeo, você vai discutir, ela cita o vídeo. E só para encerrar aqui, desculpa, eu tô me alongando, por isso que eu acho fundamental essa coisa que você fala de divulgação científica, né? Mas divulgação científica também para os dois lados. Por isso que eu participei daqui, porque eu acho muito interessante você, a sua disciplina, o que você estuda, né? É formar para pessoas que não são da área, né? Isso daí, e eu acho bacana. O IAG aqui na USP também faz o Astronomia para Todos, e queria agradecer aqui o espaço que vocês abrem. Obrigada. Obrigado, Alice. Sim, essa questão toda da divulgação científica é complicada e a gente tem que realmente que trabalhar esse espaço e é aquilo. Tem um artigo acho que foi um artigo da Nature até, que mostrou que
as fake news nas redes sociais se propagam até 70% mais rápido, ou 70% mais eficiente do que as verdades, do que os consensos científicos. Porque as fake news mexem com o indivíduo de uma maneira muito mais fundamental. Elas são, em geral, são coisas apoteóticas ou são coisas muito que mexem contigo e te fazem compartilhar aquele conteúdo sem a noção crítica. Então, se a gente quiser fazer esse trabalho de uma maneira mais eficiente, a gente precisa trabalhar justamente o senso crítico do público, para que o público seja capaz de diferenciar o que é fake news, o que é pseudociência e o que é o consenso científico de verdade, para ele tentar entender como o processo acontece. Isso que é fundamental. E aí eu vou aproveitar aqui só uma deixa da pergunta do Marcelo, que ele fala qual seria uma boa estratégia o método para fazer uma divulgação científica mais eficiente. No meu caso, não possuo um vínculo oficial, título acadêmico, como posso contornar esse problema? Então, a questão toda da divulgação científica e da comunicação científica tem que ser pensada de uma maneira muito mais fundamental, muito mais complexa, a meu ver. Tá? E isso tem que ser feito, inclusive, através de uma maneira que seja interdisciplinar. Tá? Isso é um outro problema que eu vejo, em particular, com muito que eu tenho atuado nas redes sociais. Eu vejo um certo abismo entre, entre astrônomos, no meu caso, e cientistas de uma forma geral, e divulgadores. Isso é um problema, a meu ver, de todo mundo. É um problema de cientistas, que mesmo alguns cientistas que tentam se dedicar a fazer divulgação científica, atropelam a parte dos divulgadores e toda a teoria de comunicação, toda a psicologia, toda a sociologia que tem por trás, porque eles ainda seguem um modelo que, de certa forma, é antiquado, essa coisa de tentar ensinar para o público o que eles estão fazendo, o que é um problema em si, porque isso de várias formas não funciona. E, ao mesmo tempo, a gente tem vários divulgadores, mesmo os divulgadores mais bem intencionados, nas redes sociais, no YouTube, às vezes, que agem por conta própria. Então, eles fazem a divulgação científica sem passar pelos cientistas. E isso cria, a meu ver, também um abismo entre o público e o cientista. Por quê? Porque, por exemplo, o que um canal do YouTube pode fazer é pegar um comunicado de imprensa, um press release, e fazer um vídeo bonitinho, e falar sobre aquilo, e fazer um podcast, seja lá o que for. Mas ele está falando da NASA, ele está falando daquela coisa que é lá longe. Por quê? Porque a NASA derrama dinheiro na divulgação científica. E o divulgador científico não passa pelo processo científico conversando com o cientista que pode eventualmente estar do lado dele. Então, o divulgador, às vezes, quando ele exclui o cientista, o divulgador acaba reforçando essa imagem do cientista como uma coisa distante, como a ciência como verdades absolutas. Então, é um problema de todo mundo e a gente tem que começar a dialogar um pouco mais, tanto os cientistas quanto os comunicadores, e todo mundo tem que começar a se falar um pouquinho mais, para poder chegar no consenso de como que a gente vai abordar esse problema de maneira que é um pouquinho mais eficiente. Porque, gente, não adianta vocês ficarem cada um falando, e eu me coloco aqui também, eu estou tentando cruzar essa ponte um pouquinho mais, mas não adianta cada um ficar de um lado falando e tentando falar para públicos diferentes, ou às vezes competindo pelo mesmo público, quando o que a gente precisa é de uma colaboração um pouquinho mais próxima entre quem sabe fazer comunicação científica, inclusive quem estuda essa parte, e quem estuda a parte científica, porque não adianta você querer comunicar ciência sem os cientistas também. Isso só pode ser feito de uma maneira colaborativa. Então, eu sei que tem espaço para muita gente trabalhar a divulgação científica de formas diferentes, mas todo mundo precisa trabalhar junto de alguma maneira, né? É isso aí, verdade, Tiago. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma coisa? Astrologia com fake news, socialmente aceita, etc, etc. É, o problema da astrologia sempre aparece. Júlia, eu pessoalmente vejo a astrologia um pouquinho diferente. Tem gente que discorda de mim, tá? Mas aí eu vou colocar meu ponto. A astrologia, para mim, não é tão problemática porque ela não se coloca como um contraponto à ciência. A astrologia eu posso colocar numa caixinha de religião, fé, seja lá o que for. Tá? Ela não trabalha com evidências científicas e ela quer, quer se você é muito difícil você trabalhar a crença de uma pessoa e dizer não acredite nisso. E aí é mais difícil.
mas pelo menos a astrologia não se coloca como contraponto à ciência no sentido de dizer, vocês cientistas estão errados, a astrologia que está certa. Eu, pelo menos, nunca vi isso. Pode ser que tenha astrólogo que diga isso. Mas os terraplanistas, sim, eles falam isso. E quando eles fazem isso, eles tentam minar diretamente a credibilidade dos cientistas. Isso é um pouquinho mais complicado. Isso é mais danino, principalmente, voltando aqui para o coronavírus, porque tem gente aí, a gente sabe que tem gente dizendo, não, essa coisa de coronavírus é bobeira, uma gripezinha. E a gente sabe que não é bem assim. Hoje a gente sabe mais do que nunca que não é bem assim. Então, essa coisa de minar e atacar os cientistas diretamente acaba minando a credibilidade da ciência e dos cientistas de uma forma geral, de uma maneira que eu não vejo, pelo menos, a astrologia fazer tão diretamente. Eu coloquei aqui, eu brinco. É uma porta para a Terra plana, hein? Pode ser, eu não vejo assim, mas essa é eu acho que é uma conversa bastante complicada. Tem muita gente que não concorda comigo, eu acho. Astrologia é a terra plana socialmente aceita, tem gente que fala É também. isso aí, é isso aí. Mas eu Gente, coloco. muito obrigada, então. Obrigada, Tiago vai ver suas meninas lá. Muito obrigada. Obrigada, Karim, né, por segurar as meninas aí para Tiago poder falar. E Eu agradeço, obrigado Karen. vocês por Obrigado. terem participado. Semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês aqui de novo, tá bom? Beijo a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Boa noite, fiquem em casa. Fiquem em casa.